Falamos agora da guerra comercial, porque há sinais de que a tensão entre Estados Unidos e China pode diminuir em breve. Hoje, o presidente americano Donald Trump disse que o acordo comercial com Pequim está, nas palavras de Trump, em boa forma. Quem tem os detalhes desse assunto é a nossa correspondente Priscila Yazbek, conversando mais uma vez com a gente direto de Nova York. Priscila. Oi, Márcio. Boa noite mais uma vez a todos que nos acompanham. Donald Trump disse que a conversa com Xi durou 1h30, que o acordo comercial com a China está em boa forma. Também disse que as conversas comerciais nunca saíram do trilho e disse que vai reunir os principais representantes comerciais dos Estados Unidos e da China. Também dizendo que convidou o líder chinês Xi Jinping a vir aos Estados Unidos, que ele também foi convidado a ir à China e que em algum momento ele vai à China e Xi Jinping virá aos Estados Unidos. Ele também falou sobre o seu plano de revogar o visto para estudantes chineses quando ele foi questionado por jornalistas no encontro que ele teve com o chanceler alemão no Salão Oval, e ele falou que é uma honra ter estudantes chineses e que estudantes chineses estão vindo e isso não é um problema, estão recuando um pouco também dessa posição. Ele também falou que a conversa resultou em uma conclusão muito positiva para ambos os países e que eles concordaram em manter mais negociações. A última vez que eles tinham conversado foi em 17 de janeiro, antes de Trump tomar posse, e isso indica um degelo nas relações. Isso depois que houve críticas aí nos últimos dias de ambas as partes. Eles tinham feito aquele acordo em Genebra no dia 12 de maio que reduziu as tarifas que estavam em 145% para os produtos chineses, 125% para os produtos americanos. Essas tarifas foram reduzidas para 30% para os produtos chineses, 10% para os produtos americanos, mas na última semana Donald Trump chegou a falar que Xi Jinping era muito duro e extremamente difícil fazer um acordo com ele. Uma outra parte importante também é o que Donald Trump comentou sobre a questão dos minerais de terras raras. Então, desde abril, a China restringiu a exportação de alguns desses minerais que são usados para produzir, por exemplo, ímãs muito potentes, que são usados para carros elétricos, também para outras fabricações. Isso levou, por exemplo, a fábrica da Ford em Chicago a ficar paralisada por uma semana, e Donald Trump sinalizou que há um avanço em relação a isso. Mas só para finalizar, Márcio, do lado dos chineses, de acordo com os relatos da mídia estatal chinesa, Xi Jinping disse que é importante corrigir o curso do grande navio das relações de China e Estados Unidos e que a China fez sua parte depois das negociações de Genebra, que agora os Estados Unidos devem ter uma visão realista do progresso alcançado e retirar as suas iniciativas negativas. Portanto, o que os analistas dizem é que os chineses ainda estão relutantes e que eles querem esperar para ver como as negociações vão seguir antes de apresentar qualquer vantagem na negociação para os Estados Unidos. Eu volto com você, Márcio. Muito obrigado mais uma vez, Priscila Yazbek. Lorival Santana conversando mais uma vez comigo aqui no estúdio do CNN Prime Time. Estamos perto realmente de um consenso comercial entre China e Estados Unidos, Lorival? Não estamos perto. Na verdade, a China comunicou essa conversa com muito mais frieza, e inclusive a imprensa estatal chinesa, eu estava acompanhando aqui, fez questão de frisar que foi uma conversa pedida pelo Donald Trump e confirmou de fato esse convite para que Trump fosse a Pequim. Essa questão dos minerais de terras raras é bastante delicada pelo seguinte: a China produz 90% desses minerais refinados no mundo. Ela produz 64% deles em estado bruto, mas a capacidade de refina é toda concentrada na China. Os Estados Unidos vêm em segundo lugar nessa produção do mineral bruto, com cerca de 16%, mas exporta para a China agregar valor e reexportar para os Estados Unidos. Bom, e a China, ela baniu essas exportações ou restringiu severamente. Por quê? Porque o Trump adotou ou ameaçou adotar medidas que restringem ou bloqueiam o acesso da China aos chips mais sofisticados, que são aqueles que permitem às máquinas desenhar máquinas, equipamentos que fabricam os chips mais sofisticados por sua vez. Essa era uma intenção, estava numa lei do Joe Biden, de agosto de 22. O Trump disse que ia revogar essa lei, mas depois da ida dele para a Arábia Saudita, em que ele foi advertido pelo establishment de segurança que exportar esse tipo de chip para a Arábia Saudita poderia expô-los para a China, já que a China
exporta armas para a Arábia Saudita. Então, aparentemente, o Trump adotou uma posição mais dura em relação a isso. Para a China voltar a exportar esses minerais raros para os Estados Unidos, aparentemente, a contrapartida teria de ser um afrouxamento nesse acesso da China a esses chips, que, como eu disse, é uma questão de segurança, uma questão bastante estratégica. Então, a China não pretende facilitar essas negociações, não pretende ficar com uma tarifa de 30%, como é a tarifa atual dos Estados Unidos, enquanto ela aplica uma tarifa de 10% aos produtos americanos. É uma posição apenas inicial de negociação, mas não é o endgame, não é onde a China quer chegar. E o Trump se mostra muito mais condescendente do ponto de vista ideológico com a China do que com a União Europeia. Os problemas ideológicos do Trump são com a Europa, não com a China.